Olá, meu nome é Daniela Menin, eu sou professora e advogada e o meu trabalho tem o tema Previsão do Direito Social ao Lazer do Trabalhador em Tratados Internacionais de Direitos Humanos, parâmetros para proteção no cenário brasileiro. Então, o direito ao lazer nas relações de emprego, ele somente pode ser usufruído pelo empregado quando existir uma limitação razoável da jornada de trabalho. Embora não exista nas leis brasileiras a regulamentação desse direito, quando a gente analisa o ordenamento jurídico internacional, é possível verificar, então, que essa previsão existe, inclusive a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, de 1948, que foi o grande documento que mostrou que cabe ao trabalhador, então, não apenas o direito ao próprio trabalho, mas que também a sua dignidade humana somente pode ser realizada se houver um tempo suficiente para que ele desenvolva outras áreas da sua vida junto com o descanso. E é então que se realiza o direito ao lazer. Minha pesquisa, esse meu estudo, ele tem caráter analítico e ele tem a proposta, então, de verificar de que forma o direito fundamental ao lazer é respaldado pelos tratados e documentos internacionais dentro de um processo de universalização dos direitos humanos. Então, eu utilizei os métodos histórico e dedutivo, partindo do reconhecimento de que a identificação dos direitos humanos, identificando os direitos humanos, e nesse contexto, então, o direito ao lazer do trabalhador. Esses direitos puderam ser identificados, então, como históricos, direitos que vêm evoluindo, que devem evoluir, e se ressaltou então a importância da limitação razoável da jornada de trabalho do trabalhador para que, de fato, esse direito pudesse ser verificado. Então, como eu já disse, existe esse amparo na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o primórdio, que são os primórdios do amparo internacional. Com relação a esse direito, que é o direito ao lazer. Então, dessa forma, a Declaração Universal dos Direitos Humanos representou a consagração do princípio da dignidade humana, destacando vários direitos, entre eles o próprio direito ao lazer. Mas nós podemos também ver em outros documentos, outros tratados, no Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos. Considerando o processo de universalização dos direitos humanos, então nós vemos que os estados, que os países membros, passaram a ser obrigados, então, a promover a implementação desses direitos declarados mediante a criação de uma sistemática internacional de monitoramento e de controle. Então, a partir dessa sistemática, foi possível manter esse controle também no âmbito externo, ou seja, aqueles pactos que foram ratificados, aqueles documentos que foram ratificados por cada um dos estados, inclusive pelo Brasil, existe essa obrigação de que esses documentos sejam trazidos para o cenário nacional e que sejam trazidos e incorporados no ordenamento jurídico brasileiro. Então, o Brasil faz parte dessa sistemática de proteção. Nós vemos o pacto, por exemplo, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos e Sociais e Culturais, que é o PIDESC, que ele foi concluído em 16 de dezembro de 1966, passando a vigorar apenas em janeiro de 1976. Mas a partir deles, então, houve uma ampliação desses direitos abrangidos por esse pacto. Então, os estados que assinaram se comprometeram a trabalhar para a implementação mais ampla dos direitos econômicos, sociais e culturais dessas pessoas, de todos os trabalhadores. Nós vemos, inclusive, no artigo 5º do PIDESC, que fala, então, que o trabalhador ele tem direito a uma remuneração que proporcione, no mínimo, condições justas para a sobrevivência, um salário equitativo, e ali na linha D fala que existe o direito ao repouso, lazer e limitação razoável das horas de trabalho e das férias periódicas pagas, bem como a remuneração nos dias dos feriados públicos. Enfim, existem outros documentos que também mostram a importância de se preservar, de se promover o direito ao lazer. Então, existe toda essa força, inclusive através da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, através da pauta do trabalho decente, que também defende
que deve existir essa limitação razoável da jornada de trabalho para que o direito ao lazer seja promovido. Ou seja, o cenário internacional dos documentos dos direitos humanos fornecem mecanismos e fornecem parâmetros para que o Brasil, se quiser, possa então promover o direito fundamental ao lazer, que é um direito humano. Mas em que pese ainda ser, né, um direito humano previsto em várias declarações, em vários pactos, em vários acordos internacionais, os debates ainda estão iniciando. É importante que haja, então, toda uma mobilização, inclusive política, para a preservação e, então, para a promoção e para a criação de leis que possam promover o direito fundamental ao lazer do trabalhador nas relações de emprego.